Eu recebi um comentário que eu achei super interessante, que me pedia para falar sobre a China. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Durante muito tempo, a China foi um país pobre, rural e isolado do resto do mundo. Até meados do século XX, a China enfrentava guerras internas, invasões estrangeiras e fome. Não era uma potência, nem tinha recursos para ajudar os outros países financeiramente, porque eles nem tinham para eles próprios. Tudo começa em 1949, quando a República Popular da China é fundada, após uma guerra civil. A partir daí, a prioridade do país era reconstruir-se internamente e garantir reconhecimento internacional. Nos anos 1950 e 1960, muitos países africanos começam a conquistar a independência do colonialismo europeu. Neste contexto, a China vê uma oportunidade: aproximar-se de países recém-independentes que, tal como ela, tinham passado por um processo de dominação estrangeira. Nesta fase, a relação entre a China e a África era principalmente política e ideológica. A China apoia movimentos de libertação africanos e novos governos, oferecendo apoio diplomático, treino, alguma ajuda técnica e projetos simbólicos, mesmo sem grande capacidade financeira. Um dos exemplos mais marcantes desta época é a linha ferroviária Tazara, construída nos anos 1970 entre a Tanzânia e a Zâmbia, financiada e executada pela China. Era um projeto caro para a China da época, mas tinha um objetivo estratégico: ajudar países africanos a reduzir a dependência de antigas potências coloniais. Durante décadas, essa relação manteve-se limitada, porque a própria China ainda não era rica como é hoje. E tudo muda a partir de 1978, quando a China inicia reformas econômicas profundas. O país abre-se ao mercado, começa a industrializar-se rapidamente e cresce a um ritmo acelerado durante várias décadas. Com esse crescimento, surge um novo problema para a China. Ela passa a precisar de grandes quantidades de matéria-primas, petróleo, cobre, ferro, cobalto, madeira e entre outros, e também de novos mercados para vender os seus produtos. É neste momento, a partir dos anos 1990, que a África volta a ganhar importância estratégica para a China. Ao contrário dos países ocidentais, a China adota uma abordagem diferente. Apresenta-se como parceira de desenvolvimento, defendendo o princípio de não interferência política nos assuntos internos dos países africanos em que eles têm parceria. Em vez de condicionar a ajuda a reformas políticas ou exigências de governação, a China propõe um modelo simples: infraestruturas em troca de cooperação econômica, estradas, pontes, hospitais, barragens, caminhos de ferro e edifícios públicos que passam a ser construídos por empresas chinesas, muitas vezes financiadas por empréstimos chineses, pagos ao longo de vários e vários anos. Em 2000, é criado o Fórum de Cooperação China-África, conhecido como FOCAC. Este marco institucionaliza a relação e transforma contactos pontuais em uma estratégia de longo prazo. E a partir daí, os investimentos chineses em África crescem rapidamente. A China torna-se um dos maiores parceiros comerciais do continente, ultrapassando vários países europeus. Do ponto de vista africano, esta parceria traz vantagens claras: infraestruturas construídas mais rapidamente, acesso ao financiamento e diversificação de parceiros internacionais. E o melhor de tudo, poder pagar depois. Pilapi. E do ponto de vista chinês, os interesses também são bem claros: acesso a recursos naturais, contratos para empresas chinesas, influência diplomática e apoio político em fóruns internacionais. E com o tempo surgem também críticas e debates sobre questões de endividamento, uso de mão de obra chinesa, impacto ambiental e benefícios reais para as economias locais desses países. Ainda assim, é importante entender que a relação China-África não é caridade, nem é exploração. É uma relação de interesses mútuos, negociada entre Estados soberanos, com ganhos e riscos para ambos os lados. Hoje, a China é uma presença estrutural em África. Não como uma antiga potência colonial, mas como um ator global que chegou ao continente movido por uma combinação de história, estratégia econômica e geopolítica. A China não foi colonizada da mesma forma que a África ou a América Latina foram, ou seja, não foi totalmente ocupada e administrada por um único país europeu. Mas isso não significa que não tenha sido dominada, porque entre o século XIX e início do século XX, a China viveu o que os tipos chineses chamam de século de humilhação. Nesse período, várias potências estrangeiras impuseram controle econômico, militar e territorial sobre partes do país. Quem então dominou a China? A China sofreu intervenções e imposições de vários países, principalmente do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Rússia, o antigo Império Russo, do Japão e dos Estados Unidos, sobretudo tendo uma influência comercial muito grande. O Reino Unido teve um papel central, sobretudo durante as guerras do ópio no século XIX. Após derrotas militares, a China foi obrigada a assinar os chamados Tratados Desiguais,
que abriram portos ao comércio estrangeiro, deram privilégios legais a estrangeiros, retiraram o controle econômico ao Estado chinês. E além disso, Hong Kong foi colonizada pelo Reino Unido, Macau ficou sob o domínio português e várias cidades chinesas tinham zonas controladas por estrangeiros onde a lei chinesa não se aplicava. Ou seja, a China não perdeu totalmente a soberania, mas perdeu o controle real sobre a sua economia e território durante décadas. E como é que a China saiu dessa situação para o que é hoje? No início do século XX, a China estava pobre, dividida, politicamente instável e explorada externamente. Em 1949, após uma longa guerra civil, sim, guerras civis não acontecem só em África ou em países africanos. É fundada a República Popular da China, liderada pelo Partido Comunista. A prioridade inicial foi expulsar influências estrangeiras, unificar o país e garantir a soberania. Mas economicamente, a China continuou muito pobre durante várias décadas, porque não é só assim de uma hora para outra, né? Que se consegue fazer as coisas. Até em 1970, a população vivia no campo e tinha rendimentos e poucos rendimentos e pouca industrialização. Então, como é que a China passou de pobre à potência mundial? A grande viragem acontece em 1978 com reformas profundas lideradas por Deng Xiaoping. Aqui está o ponto-chave. A China não copiou exatamente o modelo ocidental, nem manteve um socialismo fechado. Ela criou um modelo híbrido. Quando eu digo que a China adotou um modelo híbrido, eu quero dizer que a China misturou elementos do socialismo com elementos do capitalismo, mas sem copiar totalmente nenhum dos dois. É uma combinação pensada de forma pragmática. O que seria então um modelo socialista clássico? No modelo socialista clássico, o Estado controla quase toda a economia, não há propriedade privada relevante, os preços e a produção são definidos pelo governo e há pouca ou quase nenhuma concorrência. E foi assim que a China funcionou até os anos de 1970. No capitalismo clássico, as empresas privadas dominam a economia, o mercado define preços e produção e o Estado interfere pouco e a política é separada da economia. A partir de 1978, a China decide não escolher um lado puro. Ela cria um sistema onde o Estado controla o poder político, é partido único, decisões estratégicas centralizadas e estabilidade política como prioridade. E o mercado é usado como ferramenta. As empresas privadas são permitidas, o investimento estrangeiro é bem-vindo, e a concorrência existe, mas é tudo vigiado. Deng Xiaoping resumiu isto a uma frase famosa: não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. Ou seja, independentemente do que seja ou de quem seja, o que funcionar fica. Será que a China aproveita-se da África? Às vezes sim. Mas não porque a África seja enganada ou porque seja, né? Prontos. E sim porque a China defende os seus interesses com muita clareza. A China é esperta, entra para ganhar, negocia duro, pensa a longo prazo e protege as suas empresas e o seu Estado. E isso não é exclusivo da China, é o que todas as grandes potências fazem. Então, a exploração, para ser exploração, depende de alguns fatores. Quem define os termos de acordo? Se um país africano negocia mal, aceita contratos pouco transparentes e não protege os interesses públicos, o resultado tende mesmo a ser negativo. Mas se há planeamento, cláusulas claras, objetivos nacionais bem definidos, o país pode sair a ganhar. Então, a China não impõe acordos à força, ela propõe e os governos aceitam ou não. E, em alguns casos, o investimento ajuda o crescimento. Mas, onde o dinheiro for usado para projetos pouco úteis, obras sem retorno econômico e fins políticos de curto prazo, o endividamento